Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Conselho de Guerra. Hoje eu trago aqui o meu querido Ardu pra gente discutir a lore de League of Legends e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Salve, salve pessoal! Estamos aí em mais um videozinho aqui pro Conselho. Conversar hoje sobre a lore deste mundo que amamos chamado Runeterra, sobre suas muitas fases, o começo, o meio, o fim, o que vem pela frente, o futuro. Não esquece aí já de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar de notícia quando tiverem notificações aqui, quando tiverem vídeos novos, né? É isso aí, mano. Lembrando que toda sexta-feira a gente tá junto aqui pra jogar e também... Aliás, jogar não, né? Mas às vezes a gente faz os vídeos de jogo também. Mas de qualquer maneira, estamos aqui pra conversar sobre a lore do League of Legends no Conselho de Guerra toda sexta-feira, 14 horas. Então, fique atento, essa sexta-feira a gente vai ter um convidado bom aí, eu sei que vocês vão curtir. E bom, agora vamos falar sobre o tema. Então, te chamei aqui, Ardu, pra conversarmos sobre as discrepâncias, né, que a gente tem visto hoje em dia na lore do League of Legends. Eu acho que fica muito pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente já tem discutido bastante sobre isso em privado, né? E agora, finalmente, né, a gente tem, né, um lançamento aí novo, né, do Galio, coisa do tipo, e no Legends of Runeterra, no caso, e isso remete bastante, né, àquela ligação do Durand, né, que era um personagem antigo que foi refeito, e não só isso, Arcane também. Então acho que vai ser bem divertido falar sobre isso, vai ser bem interessante. Para quem já acompanha, né, nossos conteúdos, aí acompanha o Conselho, vai ser um prato cheio, porque vai ter algumas polêmicas no meio do caminho, porque a gente vai falar sobre lore antiga, lore atual, lore de Arcane, lore não canônica, um monte de coisa maluca aí. Então, senta que a conversa vai ser longa, mas eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Porque é muita coisa para falar sobre a história desse mundo. E muito boas, né? Bom, mas vamos lá. Recentemente, a gente viu aí o lançamento de Arcane. Arcane foi muito bom, muito legal, e a gente ficou em dúvidas porque eles trouxeram muitas coisas da época do Instituto da Guerra, né, Ardu? E eu acho que o Instituto da Guerra é uma coisa que pra gente que começou a jogar agora, muitas pessoas não fazem ideia do que é o Instituto. O ponto acho mais importante de Arcane é que como eles estão querendo contar uma história com começo, meio e fim dentro de uma mídia, respeitando o formato dessa mídia, eles pegaram e fizeram um grande apanhado de histórias, né, Uhum. do Runeterra, e muitas delas acabaram vindo justamente dessa época pré, né, mudança da lore. Acho que a gente pode até dizer que a lore se divide em 4 momentos. O momento inicial do League of Legends, no qual tínhamos um jogo, né, com umas historinhas bem só para constar. Um segundo momento, no qual essas histórias do Instituto da Guerra começam a ser um pouquinho mais bem elaboradas, tem o Jornal da Justiça, falando sobre os campeões, por que eles estão na Liga das Lendas. Um Uhum. terceiro momento no qual o Instituto da Guerra é deixado de lado, é cancelado, né, e não deixa de existir, para que o mundo comece a se tornar uma coisa mais dinâmica e muito menos fechadinha, como ele era. E o quarto momento, que é esse momento atual que a gente está, que é justamente essa grande salada que você falou, né? A gente tem É. essas lores todas, tem conceitos vindo da época do Instituto da Guerra, tem conceitos vindo de antes disso, e a gente está vendo em Arcane exatamente isso, né? Pedacinhos da lore que vieram depois, com pedacinhos que vieram antes. E para quem não conhece o Instituto da Guerra no passado foi o ponto central da lore de Runeterra. O Instituto da Guerra ele era uma organização que dividia, que ficava bem no meio da divisa entre Demacia e Noxus. Ele era a ONU da época. Ele que resolvia as tretas. Ao invés dos países entrarem em guerra, eles preenchiam lá um formulário de requisição, aí faziam uma batalha na Fenda do Invocador, Summoner's Rift, e ao invés de ter guerra de exército e tudo mais, a disputa política era feita ali. O lado que vencesse, venceu e pronto, né? Uhum. Isso era interessante porque todo conceito, na época, trabalhava por conta do fato da magia ser uma coisa meio radioativa, que destrói tudo, e que o mundo já tinha sido quase destruído algumas vezes. Então foi criado esse instituto justamente para que não fosse destruído. E esse conceito da magia ser radioativa, né? A gente até recentemente tem falado disso, ficou bem claro em Arcane pra gente, né? Exatamente. Inclusive, essa ideia do Instituto da Guerra, ela limitava muito. A ideia, ela não era, tipo, tão ruim. Muita gente odeia, né? O Ardu, por exemplo, odeia, pelo menos o Mars também sempre tá falando mal, o Alesios, mas
A ideia do Instituto da Guerra, Clã, era que, tipo, existisse um motivo para que existisse o League of Legends. O próximo League of Legends, aliás, o próprio League of Legends, o nome era, tipo, uma liga de todas as lendas de Runeterra. Ou seja, todos os caras mais picas de cada região de Runeterra, eles iam lutar no League of Legends para representar suas nações. Então, por exemplo, se Noxus invadisse Demacia, aí ia os melhores de Noxus contra os melhores de Demacia. Então ia lutar lá o Garen contra a Catarina e assim por diante. Então essa era a ideia. E por que que eles tiraram esse negócio de conselho de guerra, do, conselho, não, do Instituto da Guerra? Eles removeram isso porque, segundo eles, era limitante. Porque todo campeão que eles lançassem no League of Legends tinha que ser um personagem que ele tinha que entrar dentro dessa dinâmica. E não era todo campeão que entrasse. Por exemplo, os Kindred. É um personagem que a gente sabe que não teria como ser lançado no League of Legends, pelo menos por parte de lore, né? A menos que eles fizessem um rework completo pra explicar de por que a morte de Runeterra tá lutando no League of Legends, né? E tipo, não, só Era bem diga. engessado isso, né? É, O Instituto da Guerra ele tinha uma premissa simples para conectar os campeões, só que ao mesmo tempo limitava demais, porque engessava a história. Por exemplo, eu lembro que a história do Shogar era que ele tinha sido capturado pelo Instituto da Guerra, ele ficava preso lá, e de vez em quando ele era jogado lá no Summoner's Rift, do tipo, olha só, então, você vai lutar pra gente aí pra você ganhar um bolo, pra você não ficar passando fome. Tipo, era um negócio muito surreal a forma como funcionava. Então tinham campeões que realmente não tinham motivo pra se ligar ao Instituto da Guerra, então isso limitava bastante, né? o Brand também tinha passado por isso. O Brand, ele tinha sido capturado pelo Jarvan e ele lutava por Demacia naquela época, né? Que coisa bizarra, né? Quem imaginaria o Brand sendo um personagem que pudesse lutar por Demacia, né? Mas, bom, mesmo que a Riot tenha mudado as histórias, porque a partir do rework do Summoner Rift, eu acho que ele é o ponto chave disso, né? Porque quando eles deram rework no mapa e fizeram esse mapa que a gente tem hoje, você vê, tipo, várias ligações dessa época do Conselho do Instituto de Guerra. Caramba, eu tô confundido aqui. Quando você tinha várias ligações, tanto que você tem um desenho do Atrox, né? Tipo, pra quem não manja, o Atrox ele era um personagem chave dessa história, porque o Sim. Instituto de Guerra, ele foi criado depois das Guerras Rúnicas, e as Guerras Rúnicas tiveram várias, né? Não foi só uma dessa que foi a primeira delas, eles abriram um portal pro vazio, e nesse portal, que foi o primeiro portal do vazio, eles trouxeram os Darkin, que seriam armas do vazio que eles poderiam utilizar na guerra, né? E eles utilizaram pra, tipo, entrar no stalemate ali. Essa história é muito doida, né? Porque é um outro pedaço da lore, tá? Que Uhum. pertence a essa época do Instituto, que fala sobre o Protetorado, né? E os Senhores da Magia. Que eram duas facções que existiam bem no passado de Runeterra, e que elas estavam em guerra constantemente, né? E que o Atrox, nessa época que ele foi lançado, ele não era nem bom nem mal, ele só gostava de guerra. Então o que É. acontecia? Ele sempre tomava o lado que ia perder, para poder fazer esse lado vencer. Então, se ele tivesse do lado que estava bonzinho, beleza, os bonzinhos venceram. Se fosse dos maus, os maus venceram. O Atrox tinha essa coisa, ele não era guerra pela guerra, destruição e quer acabar com tudo. Não, ele só queria ter boas guerras e ter sangue, ter atrocidades, né? Não era bonzinho, mas não era maluco quem ele é hoje em dia. Inclusive é até discutível se ele era uma arma, né? Tipo, digo, Sim, uma espada. Porque a tinha na época a gente gente. não sabia se ele era a espada ou se ele era tão importante porque ele tinha a espada, né? Tanto que Uhum. ele era chamado de a espada Darkin, né? E aí nessa época tinha aquele conceito de que existiriam 4 Darkins, né? Foi um conceito que Cavaleiros foi da Morte. abandonado. Exatamente. Representando os Cavaleiros do Apocalipse, né? E esse conceito é engraçado que até hoje tem gente que vem me perguntar: ah, você acha que eles vão achar a irmã deles? Que são 4? Eu falo, não, gente, isso aí já foi deixado de lado faz muito tempo. Os Darkin não são mais apenas 4, eles foram vários. Leiam a história lá. Assistam o vídeo Darkin, Ascensão e Queda, né? Entre nessa religião do Alésios ali, que é muito bom. E nessa época de protetorado contra Senhores da Magia, tinham 2 símbolos que representavam essas 2 facções. O Protetorado era representado pelo cervo e os Senhores da Magia pela coruja. E a gente pode ver até hoje, em Summoner's Rift, esses 2 símbolos ali estampados no chão, de cada lado, e numa parede lá no top, né? Exatamente. Inclusive, tem até no meio da selva vários detalhes. Se você prestar atenção, as torres, tudo isso assim são detalhes disso, sabe? Então eles colocaram bastante coisas desse tipo pra representar. Por mais que o tempo tenha passado e tal, né? As coisas tenham mudado e a gente tenha meio que abandonado essa lore. E o próprio Summoner Rift, né? Porque o Summoner Rift hoje em dia não é canon mais. Mas eu acho interessante lembrar dessas partes. E por que que eu tô falando sobre isso agora, né? Porque, tipo assim.
A gente tem agora a Riot fazendo lores novas, né, em novos ambientes e coisas do tipo, inclusive o próprio Targon Prime, né, que meio que Ai, remetem ai. a essa época. Remetem a essa época. A gente tem várias vezes a Riot voltando atrás. Inclusive, né, em relação aos Darkin. A gente sabe que tem vários Darkin, não tem só esses daí, esses três que a gente conhece até hoje. Embora que, vamos ser sinceros, né, o Varus não é um Darkin, né? Tipo, O, ainda. Ele tem que tomar um rework pra virar um Darkin, na minha opinião. o Varus eu falo, na época que o Varus foi transformado em Darkin, né? Que ele teve a história do Walmart e. Uhum, Não lembro o nome cai. do outro agora, Kai. Cai. Ele foi uma história meio que para fazer um teste. Foi a Riot falando assim: vamos averiguar o campo, como fica uma história desse tipo, como ela é aceita, o impacto que ela causa. Aí eles fizeram, coletaram essas informações, veio na sequência Nico, veio na sequência Hel, os personagens que têm formas de sexualidade diferentes da heterossexualidade. O que eu achei Uhum. maravilhoso para a diversidade. Mas toda a história de League of Legends, de Runeterra, né? Ela vem sendo contada de formas diferentes no tempo. Eu sempre sinto que esses experimentos são feitos. O Instituto foi um, aí depois foram outro, e agora a gente está vendo, como o Dark disse, né, Dark, que tem alguns conceitos que estão ressurgindo, né? Uhum. Dois conceitos principais que ressurgiram recentemente são o Targon Prime, que o Dark comentou, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e um outro conceito que eu achei importante demais a gente falar, que é a cintila, né? É isso A aí. cintila, ela era traduzida para português como brilho. Então muita gente acha que a cintila é uma coisa nova, quando não, a cintila sempre esteve aí na história do League of Legends, só que ela era referida como brilho. E a cintila que a gente vê, ela está ligada justamente à época do Instituto da Guerra, porque as histórias que existiam na época falavam dela, e quando a gente vê em Arcane isso sendo retomado, a gente percebe o quê? Que está conectando realmente com as histórias antigas, né? Eu Uhum. espero que em momento algum eles falem que o Renekton está de novo no esgoto de Zaun, né? Como era antes. Ah! É, mas eles estão pegando trechos daquela história, pedacinhos, e reagrupando, recolocando, como é o caso do Ressignificando, Malf, né? ressignificando, como é o caso de Targon Prime, né? Para quem não conhece Targon Prime, o Rafa fez outro dia um resumo muito bacana, o resumo porra louca dele que ele faz, eu achei muito bom, mas o resumo de Targon Prime é o seguinte: os Targonenses, eles são alienígenas de um império galáctico que se espalha por vários universos, vários multiversos, vai saber, e por algum motivo eles chegaram nesse universo de Runeterra, e aqui eles gostaram, montaram morada, e existe uma forma de acessar o reino deles, que seria esse reino superior, celestial. Então é Que uma é coisa meio descrito como doida. uma cidade de ouro. Isso. E aí, por isso que eles teriam tecnologia e magia, conhecimento para poder travar o Aurelion Sol. Mas esse é um dos pontos problemáticos, né, de conflito atual. Porque para que Targon Prime exista da forma que foi apresentada pra gente, apagaria com tudo que o Legend of Runeterra trouxe sobre os Celestiais e até sobre o próprio Aurelion Sol, né? Que foram Exatamente. mudanças interessantes, importantes, e que conseguiram dar mais corpo para essa construção que existe em Runeterra, né? Vamos fazer aqui um recap aqui para as pessoas se situarem. Tipo, a gente tem Targon no League of Legends como algo que veio depois, porque originalmente a gente tinha o Instituto da Guerra, mas mesmo na época do Instituto da Guerra a gente tinha um mapa diferente de Runeterra também. Era um círculo, era uma bola, basicamente. Muito feio. E esses personagens de Targon, eles não existiam. E aí, a partir de um momento, a Riot começou a trazer esses aspectos, né? Que seriam personagens humanos que teriam, de certa forma, ascendido, né? Assim como acontece, por exemplo, com os personagens de Shurima, só que eles teriam sido escolhidos a dedo pelos deuses para receber os seus poderes, né? E aí, por exemplo, o deus da guerra vai lá e fala: eu quero que alguém tenha o meu poder. No caso, o deus da guerra, ele invade o corpo da pessoa, né? Então, ele que controla. Mas imagina assim, o aspecto do sol. O deus do sol vai lá e empresta o seu poder para um ser humano, e é por isso que é chamada de aspecto e não propriamente, né? Tipo de deus do sol ou a imagem do sol, porque ela só tem uma parte. Ela tem, eu acho que ela não tem 100% desse poder, ela tem uma parte, né? Mas tipo, é Isso. questionável. Mas aí, enfim, aí você tinha esses personagens que a gente se perguntava aonde eles estão. E aí a Riot veio com essas histórias de Targon, principalmente na época do rework do Aurelion Sol, né? Que quando eles fizeram aquele primeiro evento de lore, que eu acho que foi o primeiro da história, que tinha até narração e tal, do Aurelion Sol contando a história inteira, muito legal, inclusive, ainda tá disponível para vocês ouvirem. E nessa época a gente descobriu que
esses deuses, na verdade, eles existiam em um outro plano. Eles existiam dentro dessa cidade, né, de ouro, né, essa cidade dourada, e esses deuses tinham, tipo, interação entre eles, como se fosse, por exemplo, uma... Como é o nome daquela cidade do Thor, mano, da coisa? Valhalla? Asgard. Não é Valhalla. Asgard, Asgard, isso. isso. É como se fosse Asgard do League of Legends, sabe? É E as exatamente pessoas... isso. E aí as É pessoas exatamente subiam isso, por exemplo. as pessoas subiam o Monte Targon, né? E aí elas chegavam lá para entrar em contato com esses deuses, né? E aí os deuses apareciam, né? Então abriam um portal para essa cidade dourada e as pessoas recebiam poder. Então elas se tornavam aspectos dessa forma. Só que aí a Riot começou a refazer as histórias e abandonou completamente esse conceito de Targon Prime. E aí os próprios aspectos ditos, eles se transformaram em filhos do Aurelion Sol, de certa forma, né? Então, Estrelas, você... É, constelações, né? exatamente. Então, inclusive, no Conto de Runeterra, que é um CG maravilhoso que eles fizeram, a gente teria a ideia de como se forma uma dessas constelações, porque você tem duas pessoas que se amam muito, e essas pessoas vão lá e acabam se tornando uma constelação, né? Aquele lunar e aquele solar. E esses Constelação dos dois, amantes, né? e esses dois estão representados dentro do League of Legends nas skins lá da Zaya e do Haka Cósmico. Então, a gente pensa, pô, então esses personagens de Targon, na verdade, eles são constelações, assim como o Aurelion Sol pode ser uma galáxia, e eles têm o seu poder porque eles se juntam ali e formam alguma coisa, e aí eles emprestam esse poder para outras coisas. Então, o poder que os aspectos têm em Runeterra seria o poder das próprias estrelas. E aí a gente tem uma quebra, né? Que aí agora, nesse momento, a gente sabe que, tipo, eles são filhos do Aurelion Sol, que eles talvez sejam revoltados por alguma coisa, queiram poder, alguma coisa, sei lá, lutar contra o vazio, qualquer motivo, né? E que eles são constelações que existem em Runeterra. Então, em Runeterra não, no universo de Runeterra, não em outro plano. Mas aí agora a Riot veio e falou, não, pera aí, galera, existe Targon Prime sim. Aí eu fico pensando, e agora? É uma bagunça, né? Porque Targon Prime, se eles não modificarem como era Targon Prime, vai quebrar muitas das histórias que tinham sido contadas sobre os Celestiais, sobre os próprios aspectos, né? Sobre a própria história de Todas as Runeterra. histórias foram criadas nos últimos 4 anos, provavelmente. Eles quebram tudo, né? E como eu não sei se isso é ser conservador, mas eu acredito que eu sou um pouco conservador em relação à lore, porque eu olho pro livro Reinos de Runeterra, olho pro Garen Primeiro Escudo, olho pros contos e falo, não, a Riot não vai pegar tudo isso e jogar no lixo. Então É. o que eu acredito é, eles vão trazer de volta Targon Prime, só que não exatamente como era, né? Eu achei interessante você ter falado da questão de Asgard pelo seguinte, originalmente, nos quadrinhos da Marvel, o Thor, o personagem Thor, ele não era o Thor em si. Ele era um ser humano que, quando ele pegava o martelo, ele virava Thor. E era uma forma de Asgard interagir em Midgard, que seria a Terra. Isso é bem interessante, que é um trope constante em mundos de fantasia, que é assim, os deuses, ou as divindades, ou os espíritos, seja lá como quiserem chamar, eles normalmente não podem interagir no mundo material, né? Mais ou menos como acontece na mitologia grega. Então eles não podem, por algum motivo, seja política, seja por energia mágica, alguma coisa assim. E aí eles dão sempre um jeitinho de fazer isso. E aí, dessa forma, se constroem os aspectos, se constrói, de certa forma, indiretamente, os ascendentes. Então, trazer Targon Prime pode trazer um pouco mais de organização para isso, contanto que eles respeitem o que eles construíram durante esse tempo todo. E eu acho que é nesse caminho que eles estão indo, porque todas as lores que estão vindo, elas estão buscando conciliar coisas do passado com coisas do presente e trazer fechamento para algumas coisas. Ao invés de simplesmente deixar no ar, eles estão conectando. E o melhor exemplo para isso, para mim, foi recentemente o Legend of Runeterra, porque no Legend of Runeterra teve a carta do Pantheon, dos seus seguidores, e nela trouxe alguns personagens. Um personagem a gente já conhecia da lore do Atreus, que era a Eula, mas outros a gente não conhecia, eles nem tinham sido mencionados até então. Mas conta uma pequena história do Pantheon na época que ele era mais jovem, né? E a gente ficou por um tempo assim, pô, essa história, será que ela vai ser canônica? Será que não vai ser? Até que veio o conto do Em Batalha Destruído, no qual a história que foi contada ali em Legend of Runeterra, ela não é totalmente confirmada, mas abriu-se o espaço para que ela possa ter acontecido de fato. Isso, para mim, acho que é a parte mais fantástica e perigosa, porque dá adrenalina, de qualquer forma. Porque a Riot tá mexendo nas histórias, especialmente por conta do Legend of Runeterra, que conta histórias, mas a gente não sabe exatamente para que lado ela tá indo. E Targon Prime, acho que é o melhor exemplo disso. Se eles forem pro lado
do que era Targon Prime originalmente, eles quebram tudo que eles fizeram. Se eles foram para um lado reconciliando, eu acredito que pode vir uma coisa muito interessante, bacana, que faria muito mais sentido pro público conseguir entender quem são os Celestiais, os motivos deles e tudo mais. Concordo plenamente, Ardu. Inclusive, tem algumas vezes que a Riot faz essas ligações e dá certo. Eu acho que, por exemplo, o Fiddlesticks, ele surgiu originalmente no Instituto da Guerra numa torre, né? E aí agora a gente tem aí essa ideia de que ele possa ter sido invocado através de uma torre também, só que uma torre no Monastério de Fëanor. Eu acho que encaixa muito bem, até porque tem aquela história de os próprios Noxians estarem tentando desenvolver alguma forma de controlar os demônios, né? Coisa do tipo. E a gente tem esse tipo de conhecimento acontecendo. Então, tipo, é uma ideia de você pegar o antigo e tornar atual de uma forma que não fica cagado, né? Fica boa e, na minha opinião, funciona perfeitamente. E o que eu acho mais importante nisso tudo é que quando a Riot faz isso, ela cria bases sólidas para poder contar as histórias, como foi o caso com Arcane. As bases de Arcane, eu vejo que elas são tão sólidas e agradaram tanto porque elas já fizeram isso. Elas pegaram trechos da história atual, trechos da história cancelada, antiga. Quando eu falo cancelada, não é no mau sentido, né? Mas foram deixadas de lado. E eles fazem uma mescla muito interessante pro pessoal gostar da história, porque você consegue sentir a história se modificando, e como você está respeitando o espaço daquela mídia também, você consegue contar a história da melhor forma possível. Eu acho que isso é um ponto principal. Algumas histórias, alguns trechos, eles podem não funcionar tão bem para uma determinada mídia, mas para outras eles funcionam. Então eu gosto Exatamente. que a Riot faça isso, porque estimula a criação, estimula que as pessoas entendam que você não pode contar a mesma história exatamente da mesma forma em todas as mídias, e o pessoal, acho que hoje em dia já está um pouco mais acostumado com isso, com o universo Marvel e tudo mais. Para mim isso é uma coisa bacana, porque permite explorar histórias várias vezes de formas diferentes. Timelines diferentes, não precisa ser tão maluco assim, mas você pode ter recursos diferentes para histórias diferentes dentro do mesmo universo. Isso eu acho fantástico. Eu também, até porque, tipo, por mais que a gente reclame do passado do League of Legends, de todas as versões, eu acho que tem muita coisa que foi escrita ali que funciona, sabe? Que é interessante, que daria boas coisas pra serem elaboradas no League of Legends, ou até mesmo bons campeões. Tipo, tem personagens das antigas que a gente até se pergunta, né? Se eles vão ser lançados, embora eles não existam mais na lore. Então eu consigo ver isso funcionando muito bem, por mais que a gente zoe e fale mal de alguma coisa. E voltando pro Targon Prime, pra mim, é maluquice atualmente voltar pro Targon Prime. E imagino que pra você também, né? Sim. Mas, Quando apareceu essa menção, eu falei, meu Deus do céu, a loucura tá vindo. Né? mas mesmo assim, a gente não sabe ainda o que a Riot pretende escrever nisso, né? Então, pode ser que eles tenham algo ali que ficou muito bom, que nem foi o caso do Fiddlesticks que eu citei, né? Porque originalmente o Fiddlesticks, ele tinha sido invocado porque tinha um mago lá no Instituto da Guerra, ele tava fritando um ovo, ele sem querer invocou um demônio lá. E aí os caras fecharam lá a porta e deixaram o Fiddlesticks morando lá num quadrante inteiro lá do Instituto da Guerra. E ele morava nessa torre. E aí eles pegaram e resolveram refazer o Fiddlesticks, né? E dessa vez dar uma lore mais parruda pra ele. E eu gostei muito do que foi colocado, porque me deixou animado pra ver as coisas do passado. E foi isso que eu senti com o Galio agora. Porque a gente tem aí o lançamento dessas peças do Galio e coisas do tipo, e você tem lore sendo desenvolvido em cima do Durand, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto. A gente só sabia que o Durand foi um cara, né? Um cara Sim. que... E agora a gente tá vendo alguma coisa sendo elaborada em torno dele. E eu acho isso legal. Tipo, do jeito que tá sendo desenvolvido atualmente, né? Eu pelo menos tô gostando. Eu, particularmente, eu amei. Quem acompanhou lá nas lives com o Diário TCG, que eu fiz a temporada de spoiler, viu eu surtando ao vivo com essa história. Porque eu amei o fato do Duran ser trazido de volta. Ele tinha sido trazido de volta, assim, brevemente, com o Sylas e a Lux, né? Porque a Lux é quem traz os escritos do Duran pro Sylas. E com esses escritos ele entende como ativar a magia dentro da Petricita. Mas a gente percebe que com as cartas que saíram dos artesãos, né? Isso foi trabalhado fazendo continuidade, fazendo uma ponte. Porque quando a gente parar pra pensar, algumas coisas que foram criadas na história de Runeterra no passado, elas são a base de coisas que foram criadas depois. E se você apaga elas do passado, elas perdem um pouco da sua estrutura, do seu suporte presente. Então o caso do Duran, para mim, foi claro isso.
no passado, né, na primeira história do Galho, o Duran tinha criado o Galho, se não me engano, acidentalmente. Aliás, ele criou ele porque não tinha sido acidentalmente. Ele tinha criado ele com propósito e tudo mais. Aí o Galho sobrevive, o Duran não, e ficava meio torto. Agora não. Agora o Galho ele foi uma construção feita pelo Duran, e o Duran foi de uma época que já passou há muito tempo. Os seres humanos em Runeterra, por mais que eles possam ter uma expectativa de vida um pouquinho melhor, talvez, que no nosso mundo, eles não vivem tanto. Então, o Duran é um personagem do passado de Demacia, e ele acaba sendo resgatado, honrado e recompensado no presente, quando a gente sabe que existe uma oficina chamada Oficina Duran, no qual as pessoas se dedicam ao quê? A criar criaturas, né? No caso, criar estátuas, como o Galho foi feito. E isso para mim foi simplesmente absurdo, porque mostra exatamente o que a gente tinha falado. Que eu falei de respeitar a história criada, respeitar o que já tinha sido criado no passado e conectar isso. Porque muita gente poderia olhar e falar, não precisava ter colocado Duran. Realmente, não precisava. Mas quando eles colocam, eles dão a sensação de continuidade, eles dão mais corpo para esse mundo, e eles dão uma continuidade que você sente quando você lê a história do Galho agora, você lê a história dessas novas cartas, você sente uma continuidade que não existia antes. Isso é muito recompensador. Exatamente. Então, existe forma de você vincular, né, o que é tradicional com o que é novo, e eu acho que a Riot tá fazendo isso muito. Então, sempre que sai alguma coisa nova, eu sempre penso bastante nisso, sabe? Por mais que seja estranho, que nem o caso do Targon Prime, né? É uma coisa interessante de pensar que, tipo, tem chance de virar um negócio legal, tem chance de virar uma coisa pica da forma que ele foi escrito. Então, eu tô hypado, eu quero muito ver o que vai acontecer, com certeza absoluta. A gente dá aquele voto de confiança para Riot por ter entregue coisas fantásticas nos últimos anos, né? A gente deixa o capítulo perdido de Sentinelas de lado, porque é uma coisa que ainda tá em processo de correção, de reorganização, mas a gente sabe que as histórias que já foram contadas são boas, então se eles estão olhando para o Targon Prime mais uma vez, embora eu fique com aquele pé atrás por conta do que Targon Prime foi no passado, eu fico com os dois pés na frente, porque eu confio no que a Riot tem feito atualmente em lore, e eu acredito que eles podem trazer Targon Prime de uma forma reformulada, conectada com o mundo, funcional, e que fala, nossa, que coisa maravilhosa. Como você disse, né? Eles não estão simplesmente pegando uma coisa que tinha sido feita e trazendo de qualquer jeito. Eles estão buscando adaptação, eles estão buscando conexão, e a qualidade atual é fantástica. Então a gente só pode esperar que venha algo bom caso Targon Prime realmente volte, né? Exatamente. Bom, de qualquer maneira, agradeço muito sua participação de mais esse vídeo aqui de discussão, Ardu. E agradeço vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa discussão. Lembrando, clã, que a gente vai estar disponível aqui no Conselho de Guerra sexta-feira, 14 horas. Vocês podem encontrar o Ardu no canal dele, que é @Ardu, inclusive tá aqui no título, só você clicar para você entrar no canal dele. Ele fala sobre League of Legends, lore, todos os dias também, né, Ardu? E se você quiser me encontrar, entra lá no Laboratório de Zal, beleza? É isso aí, galera. Por hoje é só. Valeu, Dark, por esse vídeo, ter essa oportunidade de conversar, é maravilhoso. Nos vemos no próximo vídeo, né? Perfeito. Abraço, gente. Tchau, tchau. Finalizado, Ardu, meu mano. Acho que deu certo, né?